Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 7, exercício número 4. Vamos enunciado. Escreva uma equação cartesiana do plano que passa pelo ponto P igual 1, 2, 3 e é paralelo às retas x menos 1 sobre 2 igual y menos 1 sobre 3 igual a z menos 1 sobre 4 e x igual a 4, y igual a 1 menos lambda, z igual a 1 mais lambda. Bom, o objetivo do exercício é escrever uma equação cartesiana para o plano, tá? E ele diz que esse plano passa pelo ponto P, tá? Ele nos dá um ponto e diz que é paralelo às retas, duas retas. Eu vou chamar essa reta de R e essa de S para facilitar o nosso entendimento. O plano que a gente vai encontrar, vou chamar ele de π. Então, eu vou representar um plano aqui para facilitar o entendimento, o que temos e o que estamos procurando. Então, aqui temos o plano π, que queremos encontrar a equação. Esse plano tem o ponto P, conhecido, e ele está dando duas retas, R e S, que eu chamei aí de R e S. Essa forma aqui está na forma simétrica da reta, tá? E essa aqui está na forma paramétrica, né? Dois tipos aí diferentes de equações da reta. Primeiramente, eu sei que essas duas retas vão ser paralelas simultaneamente ao plano, ou elas podem ser aí reversas ou concorrentes, tá? Se eu quiser fazer esse estudo aí, né? Eu vou reescrever aqui, porque a gente vai precisar do vetor dessa reta. Então, reescrevendo essa equação de reta de simétrica para paramétrica, eu vou isolar o x, né? Igual, aqui eu vou igualar todos os termos a um parâmetro, que vai ser igual ao parâmetro t. Então, o 2 vai multiplicar o t e o menos 1 vai passar somando. Então, fica mais 1, mais duas vezes que multiplica o parâmetro 2t. Aí, vou isolar o y aqui nessa equação, igualando ao parâmetro t. O 3 vai multiplicar o t, então vai ficar mais 3t. E vai passar o menos 1 como mais 1. E isolando o z, né? Nessa igualdade, o 4 vai multiplicar o t, mais 4t, e o menos 1 vai passar como mais 1. Então, agora temos a reta R aqui, né? Na forma paramétrica. Por que eu passei para paramétrica? Porque nós vamos identificar quem é o vetor e quem é o ponto da reta, tá? O vetor R é o termo que acompanha o parâmetro. Então, é o mais 2, o mais 3 e o mais 4. Então, as coordenadas do vetor é mais 2, mais 3, mais 4. E as coordenadas do ponto é as coordenadas de quem está sozinho. Então, temos aí 1, 1 e 1. Para a reta aqui S, podemos escrever que o vetor S é quem acompanha o parâmetro. Aqui não tem o parâmetro, que é o lambda, então a coordenada é 0. Aqui temos que é o menos 1 e aqui temos que é o mais 1. E o ponto S da reta R, né, é quem está sozinho. Então, temos o mais 4, temos aí o mais 1 e o mais 1. Então, temos aí os vetores, né? Sabemos que as retas, ou elas são paralelas ou são reversas. E para descobrir isso, a gente faria o determinante entre aí três vetores, o R, o S, o R aqui e o S, e o vetor criado entre os pontos. Então, eu vou criar aqui o vetor RS, ou seja, o ponto S menos o R. Então, a gente tem o ponto S, que é 4, 1 e 1, menos o ponto R, 1, 1 e 1. Então, vamos ter aí que o vetor RS vai ser 4 menos 1, 3, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então, temos aí três vetores das retas, né? Então, vou fazer agora o determinante entre eles. Vou pegar aí o 3, 0 e 0. Aí, vou pegar o vetor R, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. E o vetor S, que é 0, menos 1 e 1, 0, menos 1 e 1. Vou copiar duas colunas, fazer
determinante, 0, 3 e menos 1. Determinante vai ser mais 3 vezes 3 vezes 3, 9. E aqui mais 0. Aqui vai dar mais 0, voltando, menos 0. Aqui menos vezes 3, menos 3, vezes 4, menos 12, vezes menos 1, mais 12. E aqui menos 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, 12 com mais 9, 21. Ou seja, isso deu diferente de 0. Então, significa que os vetores não estão no mesmo plano. Portanto, as retas dadas são reversas, tá? Então, temos aqui, além do plano, por aqui embaixo, eu tenho uma reta R que passa aqui e uma reta S que passa sem cruzar, né? Vai lá mais para baixo, reta S. Elas não se cruzam, estão distanciadas aqui uma da outra. Aqui eu tenho o ponto R, aqui eu tenho o ponto S. Estaria aqui o vetor que eu fiz aí, RS, né? Dizendo que essas retas não estão no mesmo plano. Deixa eu apagar essa parte aqui que fica mais visível. Então, elas não formam o mesmo plano, mas são paralelas àquilo. Isso que é o que importa para a gente entender, ó. Aqui está o vetor S nessa reta. E aqui eu teria, além do ponto R, eu tenho o vetor diretor R. E como eu sei que essas retas estão paralelas ao meu plano, eu vou utilizar esses vetores para descrever o meu plano, o vetor S e o vetor diretor da reta R. Eles são paralelos ao plano, então quando eu escrever a equação do plano, através deles eu vou encontrar a equação do plano P. Então, como que eu escrevo aí a equação do plano P? Eu preciso de um ponto e dois vetores, né? Cria-se o vetor genérico, já que eu tenho o ponto P. A gente cria aqui, põe o ponto X. Então, cria um terceiro vetor aqui, o vetor PX, né? Então, a gente tem aqui, ó, cria um vetor PX, que é um vetor genérico, ou seja, X menos P. Quem é o X? É um ponto genérico no espaço, x, y, z, menos o ponto P, que tem coordenadas 1, 2 e 3. Então, esse vetor PX, a gente tem aí que é x menos 1 na primeira coordenada, y menos 2 na segunda coordenada e z menos 3 na terceira coordenada. Agora eu tenho três vetores, né, no mesmo plano, e eu sei que o determinante entre três vetores no mesmo plano, ele é igual a zero. Então, eu vou pegar lá o vetor Px, né? Eu vou fazer o determinante, escrever aqui a fórmula. O determinante entre Px, o vetor R e o vetor S, porque eles estão aí no mesmo plano, tá? O vetor R, o vetor S e o vetor Px, e eles não são paralelos. Quando eu fizer o determinante, vai dar igual a zero. Então, eu vou fazer o determinante entre os vetores Px, que é x menos 1, aí é y menos 2, z menos 3, aí o vetor R, a gente tem como 2, 3 e 4 coordenada, e o vetor S, que é 0, menos 1 e 1. O determinante vai ser igual a zero. Utilizando a regra de Laplace, né? Pela regra de determinante, eu vou pegar esse termo aqui, o x menos 1, e vou multiplicar pelo determinante do que sobrou, eliminando a coluna aqui e eliminando a linha. Então, vai sobrar mais 3 vezes 1, que dá 3, vezes 4, menos 4, vezes menos 1, mais 4. Aí, menos, que é da fórmula, aí eu vou pegar esse termo aqui do meio, que é o y menos 2, e vou multiplicar pelo determinante do que sobrou. Elimina a coluna, elimina a linha. Então, sobrou mais 2 vezes o 1, mais 2, menos aqui o 4 vezes o 0, 0, mais 0. Aí, mais o último termo aqui,
z menos 3, que multiplica o determinante do que sobrou, mais 2 vezes menos 1, menos 2, e 3 vezes 0, mais um zero. Isso tudo igual a zero. Então, aqui a gente vai ter 3 mais 4, 7, 7 vezes o x, 7x, menos 1 vezes 7, menos 7. Aí, aqui temos 2 mais 0, 2, vezes o y, 2y, vezes o menos, menos 2y. 2 vezes o menos 2, menos 4, vezes o menos, mais 4. Aqui, menos 2 vezes o z, menos 2z, e menos 2 vezes o menos 3, mais 6. Isso é igual a zero. Então, vamos ter a equação do plano escrita como 7x menos 2y menos 2z. Aí, aqui, a gente vai ter 4 com 6, 10. 10 com menos 7, mais 3, igual a zero. Essa é a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto P e é paralelo a essas duas retas. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!